Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, vamos dar continuidade com as nossas aulas de história, direitos sociais, né? E nós vamos agora abordar o direito ao trabalho, né? E nós vamos para a nossa sétima aula. As nossas páginas de hoje são a página 237 a 240, certo? O FA para casa das páginas 131 e 132, tá bom? Gente, olha só, então nosso primeiro passo é observar o que nós temos aqui na nossa abertura, tá? Olha só, né? O que é que nós estamos vendo nessa abertura, né? Então nós estamos vendo aqui, né, o trabalho, né, de vários trabalhos que são fundamentais, né, para todas as pessoas, né, para suprir as nossas necessidades diárias, não é? Nesse capítulo também nós vamos estudar as questões, né, do direito ao trabalho e como isso impacta diferentemente na vida das pessoas, né, na vida da gente. Então, como vocês podem observar aí, tem vários tipos de trabalho. Tem o trabalho manual, que é esse aqui, que é o artesanato, não é? Tem o trabalho que é o caminhoneiro, que é dirigindo o caminhão. Tem o trabalho do professor, que é dar aula, não é? Tem o trabalho da dona de casa, que é o que? Fazer a limpeza de casa, que é um trabalho digno também, né? E, por sinal, esse daqui, quem é dona de casa, trabalha sem remuneração, né, pessoal? Mas tem as domésticas também, né, que fazem a limpeza das casas, né, recebendo o seu salário direitinho. E tem também uma empresa aqui na parte administrativa, né, quem administra uma empresa também é um trabalho, né, muito importante. Então, esses 5 tipos de trabalho, né, são importantes para subir as necessidades, né, de cada pessoa, tá certo? Então, vamos dar continuidade falando aqui, olha só, né, nosso capítulo 3, né, direito ao trabalho. O trabalho é fundamental para que todos possam suprir as necessidades, né, diárias, né? Então, nesse capítulo, como eu estava falando para vocês anteriormente, nós vamos estudar para conhecer melhor sobre, né, o trabalho, né, diversos trabalhos. Então, a gente já observou, né, e aqui vem, conversa vem, né? Então, trabalho é qualquer atividade que preste serviço, transforme ou crie algo. Ele possibilita sustento e vida digna às pessoas. O trabalho também cria relações de solidariedade e é útil para a sociedade. Então, observe o seu entorno e responda: quais elementos são frutos do trabalho humano e quais não são? Então, você vai escrever aqui. Quais que eu posso dizer que é em torno daqui, do meu trabalho, né, na minha casa, vamos supor. O que eu tenho é que eu fruto do meu trabalho, né? Objetos materiais, certo, né? Aí você coloca, né? E o que não deve ser colocado, né? Egoísmo, a pessoa falar de outro, puxar o tapete, né? Do trabalho do outro. Então são essas coisas negativas, positivas e as negativas, certo? Então, olha aqui, na página 238 temos o seguinte: o ser humano sempre trabalhou, desde a pré-história. A caça, a pintura, o artesanato, a agricultura são formas de trabalho, né? Conforme as cidades surgiram e cresceram, foram construídas relações sociais de trabalho mais complexas, das primeiras cidades até as organizações atuais. A complexidade aumentou, como podemos ver, né, em nossos meios urbanos, nas fábricas, no comércio, nos bancos e em tantas outras áreas, né? O trabalho é muito importante, diversos trabalhos, né? Então, quando os trabalhos eles assumem a forma de empregos, né, como nos exemplos citados acima, eles devem ser remunerados. Quer dizer, remunerado é o quê? Receber o salário, né? Como porque está trabalhando, tem direito a receber o salário, tá?
o que nem sempre ocorre na história do Brasil. Durante os períodos colonial e imperial, foi praticada no Brasil a exploração da mão de obra escrava, né, de indígenas, africanos e seus descendentes, nas principais atividades econômicas desenvolvidas no país. Tá? E é verdade, né? O escravo, foi muito escravizado, né? Os indígenas, né? Pegavam eles para poder acharem os caminhos, né? Abrirem as estradas para chegar até as riquezas do nosso Brasil, né? Isso foi no período colonial, né? Os escravos, por sua vez, também, os africanos, por sua vez, também vieram à força trabalhar forçado, né? Sem explorar, eram explorados demais e não tinha uma alimentação boa, né? Uma vestimenta, passava por necessidades, ficavam doentes. E isso já muito antes de chegarem aqui para trabalhar, eles já passavam por isso na viagem, né? Porque era em torno de 35 a 40 dias para os escravos, né? Para os africanos, para os escravizados chegarem ao Brasil. E isso aí ele não tinha, eles ficavam nos porões, como vocês já sabem, e eles eram muito maltratados. Por quê? Porque nos porões era muito escuro, era frio, não tinha uma boa alimentação, não tinha água para beber, então muitos ficavam doentes e alguns, né, chegavam até a morrer nessa viagem, né, e muitos chegavam doentes também. Então eles já vinham sofrendo essa exploração já era desde a viagem, né? E os indígenas também, muitos vocês sabem que entraram em conflitos, né, com os portugueses, com os bandeirantes, e ainda ficaram, e muitos morreram também, né, nesses conflitos. Então, eles eram muito explorados também, certo? E aqui a questão do trabalho, né, você coloca, né, direitinho aqui nessa questão aqui, ó. Bem aqui tem falando, tá explicando bem direitinho, ó, quais elementos são frutos do trabalho humano. Quais os elementos que são frutos? O esforço, o estudo, não é? O querer fazer sempre o melhor, querer sempre ser o melhor, né? Em tudo que faz, né? Não adianta fazer o errado, ou não adianta fazer tudo às pressas, então tem que ter uma calma, uma paciência, né? Para sair tudo direitinho, né? Então isso também é um fruto, né? Do seu trabalho, né? Então tem que pensar bem para fazer tudo direitinho. O que você tem também? Será que você tem um imóvel? Será que você tem um automóvel a custo do seu trabalho? Será que você pagou a faculdade do seu filho a custo do seu trabalho? Quer dizer, será que você coloca o seu filho dentro da escola, né, a custo do seu trabalho? Sim, né? Muitos pais de vocês, eles fazem isso. O estudo de vocês, eles estão investindo no estudo de vocês, né? Eles estão trabalhando para que vocês tenham um melhor futuro, um estudo bom, né, de qualidade, certo? Então, tudo isso é fruto do trabalho dos pais de vocês, tá bom? Então, vejam o que é que vocês vão colocar, tá? E o que não faz parte desse trabalho? O que a gente pode dizer que é negativo, né? Quando você trabalha num determinado lugar que você quer puxar o tapete do outro, né? Puxar o tapete do outro quer dizer falar do outro, do trabalho do outro, não é? Então, isso é negativo, entenderam? Então, trabalhar para arranjar um emprego para ser superior ao outro, desfazer do outro também é errado. Então, vocês vão colocando aí, dependente, vocês pensam, vejam direitinho, estudam e coloquem aqui, tá bom? Faça essa relação, tá certo, gente? Então, vamos dar continuidade com essa questão aqui, ó, com a lupa na mão. Quando o trabalho escravo era permitido no Brasil, havia preocupação com o direito social do trabalho? Não, né, gente? Não tinha. Como eu já falei anteriormente, tanto o escravo como os indígenas eram muito explorados. Isso eles achavam muito normal, eles faziam isso, né? Mas não é. Então, os trabalhadores escravizados eram usados para inúmeras funções na sociedade colonial brasileira. Então, como vocês estão vendo nessa questão aqui, a resposta é não.
pois o escravizado não trabalhava para seu próprio sustento, né? Mas sim para sustentar o seu senhor. Esse trabalho não gerava vida digna, certo? Pois o indivíduo era privado de liberdade. Então, aqui nós vamos fechar, né, sobre o trabalho, a atividade de hoje, sobre os nossos estudos de hoje. Nós vamos fechar com com essa palavra, né, aliás, com essa frase, certo? Que nós estamos aqui vendo agora, né, sobre isso, e vamos saber mais um pouco aqui embaixo, tem mais um pouco falando, né, da escravidão, tá, pessoal? Então, a escravidão é proibida no Brasil desde o ano de 1888. Apesar disso, existem muitas denúncias de trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Então, leiam a reportagem a seguir. Então, trabalho escravo. No sul de Minas, 15 foram resgatados em fazendas de café. Então, a necessidade de emprego, aliada a falsas promessas, engana milhares de pessoas todos os anos que acabam submetidas a condições degradantes de trabalho. Foi assim com 15 homens e rapazes resgatados em Mussambinho, no sul de Minas, na semana passada. Eles estavam há meses trabalhando na colheita do café em péssimas condições. Funcionários contam que ficaram até 3 dias sem comer e não tinham condições mínimas de alojamento. Na colheita do café é necessária uma máquina para realizar o trabalho, de valor médio a 2.000. Cada trabalhador da fazenda foi obrigado a comprar a sua e pagar pela gasolina que gastava. Uma situação totalmente irregular. Gente, isso é incrível, né? Horrível essas coisas. Então, gente, nós finalizamos o nosso conteúdo de hoje, né? Na próxima aula nós vamos ainda reforçar mais esse conhecimento sobre tipos de trabalho, os tipos de absurdo que fazem, porque ainda tem esse trabalho escravo, né, no Brasil, certo? Até porque é proibido, né? Nós sabemos disso. Então, nós vamos nos aprofundar mais nas próximas aulas, tá bom? Então, espero que vocês façam as atividades, né? Que leiam os conteúdos, estudem, vejam a agenda sempre e façam as atividades, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, até as nossas próximas aulas, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.